aqui. Deu bom. Ó, como eu prometi, então, nesse vídeo a gente vai deixar essa variável files um pouquinho mais dinâmica, tá? Vamos lá. O que a gente precisa? Você já entendeu mais ou menos o mecanismo, tá? Do makefile. Ele vai ter variáveis e essas variáveis você pode usar, você pode referenciar outras variáveis dentro delas também e tal. E aí você tem uma estrutura de tarefas que podem depender de alguns arquivos. E se o arquivo calhar de ser o nome de uma outra tarefa, ele automaticamente executa essa tarefa para tentar gerar o arquivo. Tá? Então, na estrutura que a gente tem aqui, eu tenho aqui a tarefa all, que é o que executa por padrão quando eu rodo make, sem nada. Tá? A tarefa all, ela depende do valor de builddir, que é build, então ela depende do diretório build, né? Portanto, se o diretório não existir e eu rodar make, ele vai então procurar, beleza, existe uma regra aqui para builddir? Existe. Então ele vai rodar essa regra, voltar aqui e verificar se builddir existe agora. Beleza, existe. Agora vamos ver a próxima dependência. Existe uma regra que cobre essa dependência? Bom, existe, está aqui. E ela depende de files, né? E aqui a gente definiu cada arquivo. Ó, main.c precisa existir e o grid.c precisa existir. Eles existem? Existem. Então executa essa tarefa aqui. A saída dela vai ter vai gerar um arquivo, que é o mesmo nome da tarefa. Né? Portanto, essa tarefa aqui acaba tendo a sua dependência realizada, né? Resolvida. E o que a gente identificou como problema da última vez é que ter esses arquivos aqui escritos à mão, um a um, não é o ideal, tá ligado? Tipo, vai ser um saco. Toda vez que você precisar criar um novo arquivo, você vai precisar vir aqui no Makefile para adicionar também. Então, uma coisa que a gente pode fazer, que já vai ajudar bastante, é usar uma diretiva do make, que é a diretiva wildcard. Tá? Então, em vez de fazer aqui files igual a tal, eu vou fazer aqui files é igual, e aí, cifrão, abre e fecha parêntese, e eu vou escrever dentro do parêntese. Eu vou usar a diretiva, ou função, ou macro, como você quiser chamar, tá? Tem um nome certo para isso, mas eu não estou sabendo agora. Que é o wildcard, ok? Wildcard. O wildcard, ele funciona dessa forma. Se eu fizer aqui, por exemplo, ó, ls src barra tudo que for h, asterisco.h. Ele vai mostrar src grid.h. Se eu fizer aqui tudo que for .c, ele vai fazer src grid.c, src main.c. Esse asterisco aqui é um wildcard, ok? Ele basicamente diz tudo até você achar esse padrão. Então, src barra qualquer coisa .c. Ok? E é isso que a gente vai fazer aqui. Então, eu vou fazer files, wildcard, e aí o wildcard ele recebe um parâmetro só, tá? Que é a pasta para começar a procurar. E qual que é a pasta? É a pasta src. Então, src, e qual é o meu wildcard aqui? Asterisco, .c. Ok? Vou apagar esse cara aqui. E agora eu rodo. Nada mudou, vou fazer um make clean, roda. Tá funcionando bonitinho. Né? Você vê até que ele mudou a ordem dos fatores. Antes estava main.c e depois grid.c. Agora ele viu grid.c, main.c. Porque o wildcard ele já traz ordenado no diretório. Né? Mas a ordem dos fatores não altera o produto aqui. E aí, para melhorar um pouquinho mais esse wildcard, eu vou fazer aqui, né? Em vez de usar src direto, eu vou usar a nossa variável srcdir. Né? Então aqui, srcdir. Então aqui, make clean, para ele remover tudo, e make novamente, ainda está funcionando. Se eu for para o build main, vou lá na var, está funcionando bonitinho. Legal. Agora, a coisa é, uma coisa que eu não te expliquei é que esse arquivo, grid.c, ele é muito independente. Ele não precisa de um main para ser compilado. Tá? Todo programa em C, ele precisa de um main para executar
mas ele não precisa de um main para ser compilado, ok? Mas existe uma flag específica que você passa para o compilador para ele compilar sem gerar um executável, que é a flag "-c", tá? Então, o que eu posso fazer aqui, por exemplo, tá? Eu vou criar aqui Aliás, eu vou entrar dentro da pasta src só para te mostrar. Se eu fizer aqui, e isso a gente já viu, se eu fizer aqui clang main.c greet.c -o xpto, tá? Ele vai gerar um arquivo xpto que é executável. Eu posso fazer aqui xpto, executa bonitinho. O que eu não te contei é que você pode fazer clang -c, tá? Para compilar, mas não gerar um executável. greet.c -o greet. Alguma coisa que não seja .c, senão você vai sobrescrever. E normalmente, quando a gente compila com essa flag aqui, esse arquivo vai ser um .o, de objeto, tá? Então, se eu mostrar o que está aqui na tela, você vai ver greet.c é o nosso arquivo em C, greet.h é o nosso arquivo de cabeçalho, greet.o é um objeto que a gente acabou de criar. Não dá para executar esse cara, ele não tem uma flag X. Se eu tentar executar aqui greet.o, permissão negada. Ele não é um objeto executável, ele é apenas um objeto, ok? Por que eu posso usar esse objeto? Bom, lembra quando a gente declarou a função, mas a gente não implementou? É possível você declarar funções em um momento da compilação, mas só juntar essas funções quando você vai gerar o executável, tá? Dessa forma, você consegue declarar várias funções e tipos e símbolos em vários arquivos diferentes e só se preocupar em juntar ou linkar, veja a dica aí, linkar, link edição, tá? Em português, nos livros, você vai achar essa referência aqui, em inglês é link, né? E o programa que faz isso é o LD. Você vai conseguir linkar esses símbolos num único executável. Normalmente é assim que a compilação vai funcionar. Então, da mesma forma que eu fiz aqui um greet.o, eu posso fazer aqui clang -c main.c -o main.o. Veja que ele não reclama de nada. Ele não reclama de nada. Eu não estou adicionando aqui o greet.c. Ele não reclama, porque basicamente eu estou dizendo, olha, veja bem, vamos ver aqui o main.c. Estou dizendo, veja bem, existe um arquivo greet.h, busca o conteúdo dele e bota aqui. E se a gente for ver o arquivo, ele diz, existe um símbolo greet que recebe uma string como parâmetro, tá? Então a gente botou aqui, declarou a função, não implementou, declarou. E aí a gente botou int main tal, e chamamos essa função, tal. Legal. Na hora que eu fui compilar usando essa flag C, eu compilei o arquivo em C para um objeto. Esse objeto não é executável. Ele não é executável. E o que eu posso fazer agora é o seguinte. Eu posso pegar esses dois objetos .o que eu tenho, greet.o e main.o, e eu posso linkar os dois, tá? Eu posso fazer um link entre esses dois para que eles virem um programa executável. Os dois juntos vão virar um programa executável. Por quê? O main.o tem a função main e o greet.o tem a função greet, ok? Vamos tentar fazer primeiro só o main.o, sem a função greet. Vou fazer aqui clang main.o -o de saída, né, output, xablau. Se eu tentar compilar, é o mesmo erro que a gente tinha visto antes. Olha, você tem um símbolo que foi declarado, mas não foi definido. Esse símbolo é o greet, ok? Como é que eu corrijo isso? Bom, eu posso fazer aqui clang main.o e aí o objeto que define, né, a função greet está aqui, greet.o, que a gente acabou de compilar.
E aí, menos O, Xablau. No momento que eu fiz isso, eu linkei esses dois objetos para gerar um binário, ok? Se eu executar aqui Xablau, ele funciona bonitinho. Vamos remover o Xablau, tá? E vamos tentar fazer diferente. Vamos tentar fazer um clang só no greet.o. Então, clang greet.o menos O, Xablau. Ele vai dizer, veja, eu preciso de uma função main, ela não foi definida, tá? Portanto, ele vai reclamar. E aqui, por mais que o greet.c não tenha uma referência para main, lembra que eu te falei, todo executável precisa ter uma função main. Então, o próprio C já vai esperar que essa função exista, tá? Ele já vai declarar a função. Então, tudo isso para te mostrar que é possível você fazer essa compilação, entre aspas, parcial, né? Esse passo intermediário de compilação, e depois você consegue juntar tudo. Agora, vamos ver como é que a gente consegue fazer isso dentro do nosso programa, né? do nosso Makefile, perdão. Eu vou precisar, então, de duas coisas. Eu vou precisar de um passo do meu programa que é responsável por criar o executável, tá? Esse build /main, ok? E ele não pode mais depender de arquivos.c, ele precisa depender de arquivos.o, ok? Arquivos.o. Então, vamos facilitar aqui primeiro e depois a gente generaliza, para deixar bem visual. Quando eu chamar aqui, vamos deixar bem visual, build /main. Quando eu chamar make build /main, eu preciso que o arquivo build main.o e arquivo build greet.o existam. Eu preciso que esses dois arquivos existam, tá? E aí a minha linha aqui embaixo não vai mudar nada. Eu vou chamar o clang passando build /main.o espaço build /greet.o menos o. E aqui, bom, como eu mudei o nome da tarefa, vou mudar aqui também. Build /main, tá? Menos O, build /main. Então aqui, esse cara vai gerar o build /main. Se eu rodar aqui, make build /main, ele vai dizer, bom, não existe uma tarefa para gerar build /main.o, tá? Beleza, vamos criar essa tarefa agora. Build /main.o depende de src /main.o. Eu preciso que o src exista e eu vou fazer aqui cc menos C, lembra da flag "-c", para gerar o arquivo .o. "-c", interrogação, que vai ser esse valor aqui, né? Se você se lembra bem, ele pega as dependências lá no interrogação. Interrogação, menos "o". E aí, eu poderia escrever aqui build /main.o, tá? Mas existe uma outra variável, que é o arroba, que ele referencia esse teco aqui da tarefa, tá? Interrogação referencia esse teco, arroba referencia esse teco. Então, eu vou aqui salvar e rodar novamente. Make build main. Aí beleza, rodou aqui. Clang "-c, src main.c, -o, main.o. Build /main.o. E ele disse, não existe uma tarefa para o greet.o. Eu posso vir aqui e fazer build /greet.o, né? Vai depender do src greet.c, né? E aí, mesmo esquema. Comando é exatamente igual. "-c", aqui, "-o", arroba, tal. Então, se eu rodar novamente, painel direito aqui, make, build main, rodou os dois, né? Então, rodou aqui greet.c, que era o que estava faltando. Deixa eu fazer um make clean para ir desde o começo. Então, aqui, make build /main. Sim. Ele está reclamando que o diretório não existe, né? Tá, eu vou fazer um mkdir build aqui, só para a gente pular esse erro e depois a gente continua. Então vamos lá. Rodei make build /main. "-c, main.c, -o, main.o, -c, greet.c,
-o, greet.o. E aí, quando ele terminou de resolver essas duas dependências, né, que são resolvidas por esses arquivos aqui, ele vai então executar essa linha. Eu vou começar a generalizar essa linha aqui, tá? Para depois a gente generalizar a outra aqui de baixo, ok? Mas eu espero que vai ficar claro para vocês. Então aqui onde estava build barra main, eu vou usar as minhas variáveis. Em vez de build, eu vou usar build dir. Em vez de main, eu vou usar out, tá? Então aqui, build dir, ok? E aqui, em vez de main, out, certo? E a mesma coisa aqui no -o. Então aqui, build dir, out, certo? Bom, deu uma generalizadinha bacana aqui, né? Se eu pegar para rodar, ele vai dizer que está up to date. Eu vou fazer aqui um make clean, mkdir build novamente e make build barra main. Legal, build barra main funcionou. Se eu fizer um make vai cair na tarefa all, né? Se eu não botar nenhum parâmetro aqui, ele vai cair na tarefa all, que requer um build dir e requer build barra main, ok? Então se eu fizer um make, ele vai funcionar bonitinho. Faço aqui make clean, make, funciona bonitinho. Agora, tem outras coisas que dá pra gente generalizar. Eu vou começar pelo objeto .o, ok? Então aqui a gente tem build barra algum objeto .o, que depende do src barra algum arquivo .c. E você vê que a implementação deles é idêntica. A gente consegue generalizar isso da seguinte forma. Eu vou criar uma terceira tarefa, tá? E depois a gente deleta as demais. Então essa tarefa vai entender o quê? Ó, tudo que você precisa que tiver na pasta build, que tenha qualquer nome, % aqui, .o, tá? .o, por exemplo, main.o encaixa aqui, greet.o encaixa aqui, tá? Eu vou criar uma tarefa para criar esse tipo de arquivo. E eu preciso, para criar esse arquivo, eu preciso que na pasta src exista o mesmo nome, %, então, né? O mesmo nome, .c. Tá? Eu preciso que exista um nome equivalente, porém, .c. E aí a implementação fica sendo exatamente aquela. cc, -c, esta linha aqui, -o, esta linha aqui. Ok? Então, se aqui eu preciso de um build barra main.o, ele vai falar, beleza, essa tarefa vai ser build barra main.o e ela depende de um rc barra main.c, né? E eu preciso de um build barra greet.o. Ele vai entrar nessa tarefa dizendo, eu preciso então de um build barra greet.o. Portanto, para executar esse cara, eu preciso que exista um arquivo src barra greet.c. Ok? Funciona assim. Então eu posso apagar essas duas tarefas aqui e confiar que ele vai funcionar. Ó, make, não tem nada para fazer porque nenhum arquivo se modificou. Então eu posso fazer aqui make clean e make. Continua funcionando bonitinho. Se eu rodar aqui build main, vou lá na Vale. Tá? Vamos generalizar mais então. Aqui o build eu vou substituir por build dir. Então fica sendo build dir, %.o, e aqui em vez de src eu vou usar src dir. src dir, tá? %.c. Ok? E aí, lembra que a gente tinha lá o arquivo, a variável files, que era para ajudar a gente, né? Esse files, ele identifica tudo que é arquivo .c. Só que o que eu preciso aqui, eu não posso mais usar o files aqui, porque eu dependo de arquivos .o. E se eu fizer aqui um make clean, que é normalmente como vai estar o repositório quando você baixa, né? Ele deveria estar vazio. A gente espera. Então, o diretório build não deveria existir. Eu não posso, portanto, vir aqui e fazer files é igual ao wildcard em build dir barra
é tudo que for .o. Não dá, porque se eu fizer aqui, ó, ls build barra tudo que for .o, ele vai dizer que não existe um diretório build. Ele não vai achar nada, né? Mas a gente convencionou que todo arquivo .c que está dentro do src, a gente vai gerar um arquivo .o com o mesmo nome dentro da pasta build, né? Então, tem uma outra mágica que a gente pode usar aqui no Makefile que vai resolver esse problema pra gente, que é o path subst, né? Path de path, de caminho, né? E subst de substituição mesmo. Como é que ele funciona? Eu vou criar uma variável aqui, objetos, tá? objs, objetos, que vai chamar essa macro, né? Path subst. E o que ele vai fazer? Ele vai pegar, dado uma entrada, né? Ele vai procurar um padrão e substituir esse padrão. Vou fazer aqui de uma forma bem visual, tá? Depois a gente generaliza. Então aqui o file estava wildcard src barra asterisco.c. Então, files vai ser todo arquivo .c que você achar dentro da pasta src. O path subst, ele vai falar o seguinte, ó, tudo que você achar que se chama qualquer coisa .c, tá? Tudo que você achar que se chama src barra qualquer coisa .c, vírgula, você vai substituir por build barra esse mesmo nome .o, tá? E a entrada que você vai usar, né, para isso vai ser files, ok? Que são os arquivos .c. Então, esses arquivos .c, eles vão ter lá o valor src barra main.c, src barra greet.c. E aqui eu estou falando, objetos vai ser então, o que você encontrar como src barra main.c, você vai transformar em build barra main.o, ok? O que você encontrar como src barra greet.c, você vai transformar em build barra greet.o. E você vai usar como entrada, né, os arquivos que existem, você vai checar nessa variável files, ok? Nesse momento, em vez de aqui, né, na hora de compilar o build main, em vez de botar buildMain.o e greet.o, eu posso fazer então objetos, ok? É equivalente, os dois são equivalentes, porque eu estou usando essas duas macros. Então, se eu rolar aqui, ó, make, ele vai dizer, não existe nenhuma tarefa para fazer o build barra greet.o, né? Vamos tentar entender o porquê que é isso. Aqui eu tenho o build, dentro do build está vazio. Aqui eu escrevi o nome da variável errado. Eu escrevi buildir, era builddir. Builddir. Vou tentar fazer de novo. Make, beleza, aí foi. src, né? Menos c, src grid.c, menos o, build grid.o. src main.c, main.o. E aí eu junto os arquivos .o e gero um main, ok? Pô, mas por que tudo isso? Talvez eu não tenha explicado direito, né? Mas por que tudo isso? Porque quando você vai ter um executável, você precisa da função main. Mas nada te impede de ter mais de um executável na aplicação. Então você pode muito bem fazer aqui um main2.c, tá ligado? E botar aqui include greet.h, e aí int xpto, tá? Int main void, e aí eu faço aqui um greet outra coisa, tá? Return 0 igualzinho. E no meu makefile eu tenho aqui o outMain, né? Eu posso fazer aqui um out2, que vai ser o main2, né? E aí eu posso fazer aqui, ó, builddir
Deixa eu fechar o arquivo de baixo para não ficar poluindo muita visão. Build_dir, out2, tá? Que vai depender também dos objetos. Aliás, dos objetos não, porque objetos ele vai pegar também o main.c, né? Eu vou fazer aqui na mão, tá? Eu precisaria mudar as variáveis para deixar isso bonitinho. Mas eu espero que você entenda o motivo. Da forma como está aqui, eu tenho aqui main.c vai virar um main.o. E aqui eu tenho main2.c vai virar um main2.o. Mas os dois têm uma função main declarada. Então eles não podem ser mesclados no mesmo executável, tá? Então eu vou fazer com que o out2 dependa de build/greet.o, né? E aí eu vou fazer cc, interrogação, -o, build_dir, out2, tá? E aí no... ele depende do greet.o e ele depende do main2.o também, né? E aí aqui, o build_dir out, ele depende do build/main.o e do build_greet.o. Repare que build_greet.o a gente vai compilar uma vez só, tá? E ele vai poder ser usado por essas duas tarefas. Então, vou fazer aqui, make clean, make build main, ok? Make build main. Eu não criei o bagulho, né? Build main. Ele rodou aqui, crc main.c, greet.c e main.o. Se eu rodar build main, ele vai então pular na área. E se eu rolar aqui make build/main2, ele depende do main2.c, vai girar o main2.o, ele depende do greet.o, que já foi compilado antes, então ele só vai fazer, beleza, pega o main2, pega o greet.o e junta eles no build main2. Então se eu rolar aqui main2, rolar outra coisa, sacou? Eu vou voltar para o que estava antes, porque o que estava antes estava um pouquinho mais flexível, né? Mas eu espero que tenha ficado claro. Esse é o básico que você vai precisar para compilar os programas e usar o make, tá? No vídeo seguinte eu mostro como linkar bibliotecas e aí eu encerro a parte de compilação e aí, se der vontade, eu faço aí outros vídeos sobre programas que vão depender de biblioteca. Mas enfim, até o próximo.